Sim, sim e não, não. O que o Senhor Jesus quis dizer com isso? Essa frase dita pelo Senhor Jesus, ela faz parte do Sermão do Monte e está em Mateus capítulo 5, no versículo 37, num contexto ali onde ele está falando sobre os juramentos, né? Ele fala, ouviram o que foi dito aos antigos? Então, no versículo 33, ele diz assim, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas onde é que está isso na Bíblia, né? Porque ele falou assim: você ouviu o que foi dito aos seus antepassados, aos antigos? Essa passagem nós vamos encontrar tanto em Levítico como em Números. Em Levítico 19, no versículo 12, está escrito: não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. E em Números, capítulo 30, versículo 2, está escrito: quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Então, aqui a partir do versículo 34, o Senhor Jesus ele diz: mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jurem pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Então, assim, o Senhor Jesus, ele estava mostrando para o pessoal, né, como você interpretar a lei, né, e como você precisa se comportar diante de Deus. A sua palavra ela precisa ter peso, ela precisa ter valor. A sua palavra ela precisa, né, ser sincera e íntegra. Você não precisa estar jurando pelos céus ou pela terra, você não precisa estar prometendo coisas que você não vai cumprir. Você só precisa ir onde você alcança, você só precisa ser fiel e sincero com Deus. O Senhor Jesus ele tem um grande embate com os fariseus, tanto que ele fala para os seus discípulos, para eles não comerem do fermento, né, para eles não participarem ali do fermento dos fariseus, que ele fala que é a hipocrisia, o fingimento. Então não adianta a pessoa falar uma coisa e não cumprir, ou falar e não viver aquilo. Então nós precisamos ter consciência do que nós falamos e fazemos, porque ele fala que se o nosso sim não for sim e o nosso não for não, isso é procedência do inimigo, como está lá em João, capítulo 8, versículo 44. Porque no cumprimento aqui ele vai falar assim, olha, seja o seu sim, sim, seu não, não, o que passar disso vem do maligno. Ou seja, se a gente passar, a gente descumprir com a verdade, se a gente deixar de seguir a verdade, é ação maligna. Por que que é? Olha o que diz aqui em João 8, no versículo 44, né? João 8, 44, quando o Senhor Jesus está conversando ali, falando com os judeus, né? Eles dizendo que são filhos de Abraão, mas que eles são livres, né? Que eles não precisam estar presos a ninguém, porque quando o Senhor Jesus vai falar assim, conhecereis a verdade vos libertará. Eles vão falar assim, não, nós somos filhos de Abraão, mas nós estamos presos. Aí o Senhor Jesus fala, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E aí lá em Meados, ele fala assim, em vocês não há lugar para a minha palavra. E aí no versículo 34 ele fala, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. E aqui ele continua falando, ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Você não precisa jurar falsamente, você não precisa fazer nada além de cumprir com a sua palavra. Porque o que passa disso, se há engano, se há dolo, né, se há qualquer maldade, se há qualquer fingimento e hipocrisia, isso é procedência do inimigo, isso é procedência maligna.
porque ele age na mentira, ele age na falsidade, ele age no engano, como foi dito aqui no versículo 44. Ele é pai da mentira, ele é homicida desde o princípio. Então é nesse sentido que o Senhor Jesus está falando, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Porque o que passa disso é procedência maligna. Você não precisa jurar por nada, nem por ninguém. Simplesmente você precisa viver a verdade e se apegar à verdade, né? E cumprir, né, a sua palavra, cumprir e ser sincero e íntegro diante de Deus, que sonda a mente e o coração do homem.